Reverendíssimos padres, Padre Cleiton, Padre Edmar, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje para nós ressalta a importância do profeta na vida da sua comunidade. O profeta é aquele que, primeiro, anuncia o tempo de Deus na sua comunidade, no seu povo, no seu lugar, onde reside. E o profeta também, ele é o símbolo da lei. O profeta é aquele que exerce a lei de maneira plena. E vejam, o profetismo na história de Israel era muito forte. O profetismo na história do povo de Deus é muito forte. Porque o profetismo não só anuncia o tempo de Deus, mas diz como o homem, como a mulher poderá experimentar em sua vida este tempo de Deus. E quando nós falamos de tempo de Deus, nós falamos de experiência com Deus que se impregna no nosso coração, e se impregnando no nosso coração, este Deus toma a direção da nossa vida. Isso é a verdadeira experiência de Deus. Vejamos, irmãos e irmãs, no mundo hoje, no mundo contemporâneo, é muito difícil a igreja exercer a sua profecia. É muito difícil a igreja hoje, nós que somos cristãos, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, exercermos a nossa profecia. E nós somos chamados a sermos profetas. Nós somos chamados a anunciarmos que o tempo de Deus está próximo, está chegando e que o reino de Deus está junto de nós. É difícil falar hoje aquilo que é de Deus. Parece que o mundo se distanciou do seu ideal. Nós nos distanciamos do nosso ideal. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer nas minhas homilias é que quando o homem se distancia de Deus, o homem se perde. Porque Deus para nós, ele é propósito. Deus para nós, ele é estilo de vida. Deus para nós, ele é um ideal que se encarna no nosso ser. Não quer dizer que nós vamos nos tornar deuses, não. Mas nós vamos viver a nossa vida como o Senhor deseja que vivamos. Por isso que o profeta, ele sempre vai anunciar na sua comunidade aquilo que é de Deus. E nós observamos bem na primeira leitura que o Senhor desceu da nuvem e falou com Moisés. E depois o povo ficou questionando, porque o Espírito desceu também em outras pessoas. O povo restringindo a ação de Deus apenas em Moisés, e se esqueceram também de se colocarem como profetas, homens e mulheres que também recebem o Espírito de Deus e são chamados a anunciar aquilo que é de Deus. E o interessante é que Moisés diz o seguinte ao povo: meu Senhor, ou melhor, dizendo ao Senhor, meu Senhor, manda que eles se calem. Para nós observarmos bem que, às vezes, nós queremos nos relacionar com Deus apenas numa atitude de pedir, como este povo fez. O povo pedia pelo sucessor de Moisés. E às vezes assim somos nós. Nós não queremos hoje abraçar as causas de Deus. Nós queremos apenas que este Deus ofereça a nós aquilo que Ele tem a apresentar. E aquilo que a gente vê nos evangelhos é os milagres, é as curas, é as libertações. É esta as relações que nós temos hoje com o Senhor. Por isso que é difícil dizer hoje que o homem experimenta Deus em sua vida.
que o homem abre o coração para vivenciar a graça do céu. Porque a experiência com Deus, ela vai implicar na minha ação. A minha ação é o meu modo de exercer o meu discipulado. É o modo de dizer que eu estou com Deus, vivo com Deus, mas eu tenho o desejo de anunciar este Deus, assim como os profetas também faziam. Quantas vezes, irmãos e irmãs, ao longo das nossas vidas, nós preferimos nos calar do que dizer a verdade. A verdade ao irmão, a verdade à irmã. Quantas vezes as mulheres têm receio de dizer a verdade para os seus maridos e vice-versa. Quantas vezes o papai e a mamãe têm receio de dizer a verdade para os seus filhos. Hoje ninguém aceita mais uma correção. Ninguém aceita mais ser corrigido, ser podado. Parece que isso é algo distante para nós. Nós não somos capazes de observar mais nessas correções, na verdade, aquilo que de fato nos ajuda a crescer, não só enquanto seguidores de Jesus, mas enquanto pessoa humana. Enquanto pessoa humana. Pessoa humana que se relaciona bem com Deus, se relaciona bem consigo mesmo e se relaciona bem com os outros. Nós devemos sempre nutrir em nós aquilo que de fato é essencial e aquilo que nos ajuda a melhorar. Por isso que muitas vezes nós caminhamos em outra direção. Nós caminhamos sem ter um horizonte, sem ter um sonho, sem ter um ponto final na nossa história. E quando eu digo ponto final na nossa história, é saber onde nós queremos chegar. E isso parece às vezes uma utopia, uma ilusão, apenas um falatório, mas não é. Um homem, uma mulher que não sonha, que não tem um projeto de vida, que não tem um ideal, é um homem e uma mulher infeliz, porque não sabe onde quer chegar. Não sabe o que precisa fazer para chegar lá. Apenas vão fazendo as coisas do jeito que quer. E às vezes isso vai virando uma bola de neve. A síndrome da bola de neve. E quando para, às vezes, essa história saiu arrastando a multidão. E ao invés de trazer felicidade, trouxe dor. Por isso, o medo deste povo em querer saber quem de fato iria suceder Moisés. Talvez o medo de sofrer, as inseguranças, as incertezas, os questionamentos que aprisionam, estagnam, deixam o homem e a mulher atrofiada na relação consigo e com Deus. Não nos percamos, irmãos e irmãs. Não nos percamos nas falsas ilusões que o mundo aí fora nos apresenta, nas muitas vozes que ecoam nos nossos ouvidos e caem nos terrenos dos nossos corações, porque a voz que nós devemos escutar, a voz que nós devemos seguir, a voz que de fato nós devemos deixar que entre no nosso coração e caindo no nosso coração faça morada, é a voz de Deus. Deste Deus que nos chama a uma experiência única de amor. Deste Deus que nos chama a uma vivência plena de misericórdia. Deste Deus que nos chama a experimentarmos uma eterna felicidade. Por quê? Porque nós caminhamos juntos com Jesus. Caminhamos na estrada com Jesus. Por isso que na oração coleta da Santa Missa, nós falamos do Deus de amor e misericórdia.
Porque Deus, sendo amor, consequentemente, Ele derramará sobre cada um de nós a sua misericórdia. Mas nós devemos ter uma ação diante de tudo isso. E que ação é essa, Padre? Sermos anunciadores também de um Deus que é amor e de um Deus que é misericórdia. Para não vivermos uma fé apenas intimista, uma fé apenas de pedir, só pede a Deus, só pedindo a Deus, e não retribui com o anúncio profético. Irmãos e irmãs, peçamos nesta Santa Eucaristia a dádiva de sermos profetas dos tempos atuais, sermos anunciadores da boa notícia do Evangelho que cura, do Evangelho que restaura as famílias que hoje estão flageladas, cheias de dores, do Evangelho que traz felicidade, que traz salvação, mas do Evangelho que dá sentido à vida. Do Evangelho que dá sentido à vida ao homem e à mulher que de fato se deixem encontrar pela vontade de Deus. Que a palavra proclamada nos inspire e que a Santa Eucaristia que iremos comungar nos dê força para caminharmos na estrada com Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.